Está no ar Cidade em Debate. Prazer imenso estar contigo e saber que você está acompanhando a programação da TV Guarulhos. E veja, hoje você já consultou, já deu uma olhadinha em um dos portais mais completos que existem e é daqui de Guarulhos. guarulhosweb.com.br. É o portal de notícias da nossa cidade, onde você acompanha todos os fatos do dia. Muito bacana, viu, gente? Ali você fica sabendo as notícias não só da nossa cidade, mas também do estado, do país e do mundo. Acesse guarulhosweb.com.br. É o portal de notícias que vem com Guarulhos em tempo real. Pois é, falando em tempo real, nós já imaginamos porque está chegando as Olimpíadas 2016, né? Rio 2016 já está aí chegando. Estamos aí na expectativa para ver todos esses jogos, o esporte ali acontecendo debaixo ali das nossas vistas, não é verdade? É muito bacana isso e toda essa emoção. E você que nos acompanha sabe, né? Aqui na nossa cidade nós temos um atleta olímpico que, olha, ele dá muito orgulho para a nossa cidade, para todos os nossos munícipes e principalmente levou o nome da nossa cidade para outros lugares. Para vocês terem uma ideia, ele participou de Olimpíadas, foi para Los Angeles, foi para diversos lugares. E hoje, com muito prazer, ele está aqui conosco. Para vocês terem uma ideia, além de toda essa vida de atletismo aí, sendo um atleta realmente muito consagrado, ele também trabalha há 37 anos na Prefeitura de Guarulhos. Isso mesmo. Ele é professor universitário de Educação Física, também especialista em administração esportiva e marketing. Nós estamos precisando, né? Elevar o esporte da nossa cidade. Por isso, com muito prazer, hoje vamos conversar com o Wilson Davi dos Santos. Tudo bem? Tudo bem, Cássia. É um prazer enorme estar aqui com a TV Guarulhos, né? Programa Cidade em Debate, e falando assim para as pessoas da nossa cidade que têm um desejo tão grande, tão bonito de reconstruir o esporte, o nosso esporte, né, que já teve grandes dias de glória. Com certeza, você sabe que eu era bem jovenzinha, continuo jovem, eu lembro. Mas eu era bem mais jovenzinha, porque minha mãe, nossa, ela te acha massa, entendeu? E nós acompanhávamos aqui a nossa cidade com tantos títulos, participando de tantos jogos. Vinham atletas, até mesmo de outras cidades, representar Guarulhos, não é isso? Sim. E realmente era algo que nos orgulhava demais. E hoje, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, para que você conheça um pouco mais deste nosso atleta olímpico, ele vai contar como é que começou todo esse amor pelo esporte. Esse amor começou através do meu pai. Meu pai ele foi atleta, participou dos Jogos Pan-Americanos de 63 aqui no Brasil, que foi no Pacaembu, a abertura. E meu pai já foi campeão brasileiro, sul-americano, foi bicampeão do Troféu Brasil. E desde pequeno eu via meu pai tanto treinando como também me motivando a fazer uma prática esportiva. Eu comecei no basquetebol. Ai, que legal. Depois, somente com 17 anos, que eu comecei a treinar na pista de atletismo da Ponte Grande, junto com outros grandes companheiros, Marli dos Santos, já falecido, infelizmente, Degivaldo Bernardino, Priscila, Salchuk, Celi Pereira, Eliane Bernardo, vários atletas que fizeram parte o João do Pulo, depois, futuramente, né, com o tempo. Mas assim, era uma super equipe de atletismo de jovens guarulhenses, todos eles, que tinham por sonho um dia chegar a uma Olimpíada. Você imaginava que você ia conseguir chegar numa Olimpíada? Olha, nós sentávamos na beira da pista e a gente sonhava muito com isso, que um dia pelo menos um de nós estivesse representando aquele grupo em uma Olimpíada. E eu tive, graças a Deus, fui abençoado de poder ter esse prazer de estar representando esses meus amigos, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Foi um trabalho em equipe, não somente com os atletas, mas com os nossos técnicos aqui, o Matsuura, o nosso querido Marcos Magnoni, né? O Ivania Costa, Euclides Fortuna, Lafayette Luiz Bignami e outros mais que participaram desse processo de construção do esporte de Guarulhos, né? Não somente do atletismo, mas do handebol, do tênis de mesa, do vôlei, do basquete, da ginástica olímpica, ginástica rítmica, natação, xadrez. Então, eu vou comentando sobre modalidade e vai passando na memória assim, a figura de pessoas notáveis que já participaram do processo de construção do esporte da cidade, né? Como que foi a emoção de você saber que você estaria numa Olimpíada, né, em outro país, representando não só o nosso Brasil, mas principalmente levando o nome de Guarulhos também, né?
Você representar a sua cidade em uns jogos regionais, em jogos abertos do interior, você ter o prazer de subir num pódio, ou mesmo estar participando ali, já é uma emoção muito grande. Eu competi muitos anos com a camiseta amarelinha escrito Guarulhos, né? É a mesma camiseta que hoje, quando eu vou na Tribuna Livre, na Câmara Municipal, debater sobre o esporte de Guarulhos, melhores condições, a questão dos próprios municipais que estão em estado de precário, as condições que o atleta, que a pessoa de iniciação esportiva e outros segmentos da terceira idade, pessoas portadoras de necessidades especiais, a realização de alguns eventos que por muitas vezes acabam não acontecendo, outros acontecem na marra, como foi o caso das Olimpíadas Colegiais do ano passado, a luta que nós tivemos Pedro Notaro, Valdir Carleto, você, todos participaram desse processo para poder conseguir fazer. Não uma pessoa só, uma andorinha não faz verão, mas um conjunto de pessoas que têm amor pela cidade, que amam o esporte, que respeitam e sabem o local, sabe o poder de transformação que ele tem em uma sociedade. Cássia, é uma coisa assim que emociona. Então, foram centenas, mais de 1.000 compartilhamentos, nós tivemos milhares de curtidas e as pessoas participando e vários professores participando desse processo de construção para poder obrigar a fazer a Olimpíada Colegial. Infelizmente não aconteceu no JAGS o ano passado, Jogos Adaptados de Guarulhos, não aconteceu o MIG, e eu costumo dizer o seguinte, Cássia, uma cidade que não valoriza as suas crianças, os seus jovens, no caso da Olimpíada Colegial, que não iria acontecer, que não valoriza os seus idosos, no caso de alguns eventos que não ocorreram, que não valoriza os especiais, né? Hoje a gente fala tanto em igualdade, a gente fala tanto em respeito, tanto em esporte participativo, esporte social. Se você não realiza, não dá oportunidade de reunir o trabalho dos profissionais de educação física, que são responsáveis por esses jovens, como que você vai falar que existe uma atenção por sobre essas modalidades, por sobre esses esportes, por sobre essas atividades? Então, assim, o que nós queremos na área da educação física, eu falo não é só como esportista, como profissional de educação física, é um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho e um olhar diferente, um olhar com amor, com carinho. Hoje se fala muito em fazer as coisas com dinheiro público, quando na verdade, a minha própria especialização, administração esportiva e marketing, você começa a enxergar que hoje o momento é de parcerias. Você tem que ter vontade. Então, os nossos políticos têm que deixar de pensar somente em verbas públicas e buscar parcerias. Agora, é óbvio, para você buscar parcerias, você precisa ter um prefeito que participe, que vá buscar o recurso, que vá indicar, que abra as portas, que faça um almoço, um jantar, um coffee break para poder convidar empresários e dar condições, né? Você tem que ter uma cidade justa para os seus habitantes. E nada melhor do que o esporte para poder sociabilizar, para poder dar melhores condições de vida e propiciar oportunidades a essa juventude que está na rua. Semana passada eu participei de um programa, um programa do nosso amigo Roberto Samuel, junto com o Argentino Valadares, né? Que é um exemplo de guarulhense, um exemplo. Como ele luta pela consegue bom clima, que luta, briga, você entendeu? Eu fiquei até assim, porque ele me chamou para ir falar sobre segurança pública. Então você imagina, um atleta olímpico, um esportista, um professor falando sobre segurança pública. E muitas pessoas ficaram, mas ele não é um atleta, vai falar sobre esportes também? Eu falei também sobre esporte, mas eu falei da importância do esporte. A partir do momento que você tira os jovens da rua e coloca dentro de uma quadra, de uma piscina, de um tatame, de um campo, de uma área de luta, você está ocupando a cabeça dele, você está sociabilizando e educando esse jovem, muitas vezes uma educação que ele não tem em casa. As pessoas pensam muito que o papel é do professor, mas a educação vem de casa e muitas vezes uma boa parte não vem. Nós temos alguns trabalhos que são realizados no Bosque Maia. Eu quero que você me conte, porque, gente... Eu estive lá na Corrida do Batom, né, apresentando ali a premiação, tudo, foi muito bacana. Aí eu encontro quem? O Wilson Davi e Guti, vereador. E eles estavam ali na quadra, porque teve um jogo de vôlei. No setor de... Né? Foi a abertura, do terceiro circuito de vôlei de praia. Nossa, Se Guarulhos não vai para a praia, nós fazemos a praia até Guarulhos. Foi lindo. E lá estavam eles. Eu falei, nossa, mas que bacana, olha, tendo mais um esporte aqui no Bosque Maia. E eu percebo, a cada vez que eu venho aqui, aos domingos principalmente, que... está cada vez mais populoso, está cada vez mais bonito o Bosque Maia. Com certeza. Com diversas atividades. E isso, assim, enche os olhos de quem vê, né? Esse evento de vôlei de praia, nós temos que ser justos. Foi uma realização da VOG, Associação de Vôlei de Guarulhos. São os pais, atletas, ex-atletas, pessoas maravilhosas. Tem o Luiz, tem o professor Gilson, o Pica-Pau, que é o presidente,
Tem outros profissionais, o professor Bira, inclusive o professor Bira, ele trabalha com esporte, com vôlei para portadores de necessidades especiais, da seleção brasileira. Fala para ele, então, eu quero que entrevistar ele, então assim, nós temos pessoas em Guarulhos, ex-esportistas, profissionais de educação física, que eles têm um amor tão grande por Guarulhos que a gente acaba colocando do bolso para poder fazer. Aquele evento de vôlei de praia, nós acabamos comprando carreta de areia para despejar ali, comprando vários tipos de material entre as pessoas e se solidarizando, e fazendo acontecer as coisas. E eu penso assim, eu acho que hoje são muitas coisas que acontecem porque tem pessoas de bem que sabem o poder de transformação que o esporte tem. Você pega o boxe do Coliseu, o seu William, que está de parabéns, seu William, ele tem vans, que ele vai buscar os jovens na periferia, na favela da Vila São Rafael, pega esses jovens, isso à noite, 7 horas da noite, quando é às 8, ele está no Bosque Maia, na Tenda Branca. Você passar lá de terça e quinta-feira, você vai ver lá em torno de 80, 100, 120 jovens praticando pugilismo, com uma senhora educação, fazendo aula de pugilismo, não é dando porrada, se machucando, não, são aulas, você entendeu? Aulas de luta. Então, o que acontece? Tem lá os professores que são os responsáveis, tem o Alex, que é advogado, que foi um campeão, que disputou títulos por Guarulhos também, um formidável, um atleta de alto nível, que hoje é advogado e que é um dos entusiastas que está junto com o seu William e junto com outros professores atuando. Você tem outros profissionais, eu tenho o professor Alexandre, que dá aula de atletismo, tudo é gratuito esse trabalho. Eles estão se doando ali, né? Estão se doando, estão trabalhando e as pessoas não pagam absolutamente nada. Você vai lá no Bosque Maia alguns dias pela manhã, tem aula de ginástica, tem aula com a Rádio Taisô. Então, são várias atividades que são exercidas. Não tinha uma lei, acredito eu, que ela teria que estar em vigor, acho que em dezembro de 2015, se eu não me engano. Foi algo mais ou menos assim, de incentivo. Lei de incentivos fiscais, eu vou explicar para você. Para as empresas. Como que foi isso? Não poderia acontecer isso para que as empresas pudessem patrocinar, cooperar e tirar esses jovens da rua e todo mundo está fazendo esporte? Na realidade, acontece o seguinte, essa lei foi objetivo, foi assim, a conquista de uma luta entre profissionais de educação física, próprios profissionais até da Secretaria de Esportes também, que queriam, e demais outros professores, que sabe da importância que tem uma lei de incentivos fiscais. Eu fui o primeiro atleta a ser adotado em Guarulhos, pela campanha Adote um Atleta em 1979. Depois essa campanha acabou, mas enquanto ela durou, nós tivemos quase uma centena de empresas de Guarulhos que colaboravam pagando uma certa quantia de dinheiro em forma de bolsa de estudos para poder financiar o material, treinamento, alimentação. E isso é muito importante. Essa lei acabou. Vieram outras depois que acabaram não beneficiando da forma como beneficiava a campanha Adote um Atleta e o fundo da campanha Adote um Atleta. Nessa época nós tivemos um prefeito chamado Neftales, na sua primeira gestão, que fez uma gestão exemplar. Tivemos a campanha Adote um Atleta que aconteceu na época do Dr. Newton Evans, Padre Garcia. Era entusiasta. Na época que sua mãe trabalhava com a gente, eu morei na casa do atleta, nós tínhamos um exército de atletas, Zequinha Barbosa, Conceição Jeremias. Então, o que acontecia? Nós tivemos uma época de ouro no esporte. Essa lei acabou. E nós iniciamos um processo de luta. Né? Antes disso, houve a questão na época da gestão do Pascoal Tomeu e do Papoto, principalmente com o seu Pascoal, o esporte deu um salto gigantesco. Nós conseguimos construir o ginásio de ginástica olímpica, conseguimos fazer um ginásio Pascoal Tomeu, que era um dos maiores do estado, um dos principais do Brasil. Trouxemos jogos da Liga Mundial de Vôlei, Mundialito de Basquete, vários eventos importantes, fora os shows, né? Nós trouxemos Roberto Carlos, vários shows, a Xuxa, os próprios Mamonas Assassinas, que eram da cidade. Mas o que acontece? Nós brigamos por essa lei e conseguimos aprovar essa lei há 5 anos atrás. Uma lei ela é aprovada, ela precisa ser regulamentada até dezembro, é isso que você está falando. Só que não era para dezembro desse ano, era para dezembro de 5 anos atrás. Então, o que acontece? Estão dificultando para que essa lei entre em vigor. Todo mundo dá desculpa, você entendeu? Mas, na realidade, essa lei já existe em São Paulo e ela é utilizada. Então, eu penso assim, eu acho que tudo vai da vontade do prefeito. Se o prefeito querer, a lei entra em vigor. Mas, para isso, você tem que dar uma ordem. Você precisa ter um general que comande os seus subordinados. Infelizmente, hoje, a coisa, você sabe que em Guarulhos não está funcionando assim. Né? E nós estamos aí querendo, com certeza, nós continuamos lutando para que essa lei seja, mas eu sou honesto com você, eu não acredito, porque não existe vontade política que a lei seja aprovada. Essa lei teria que ser aprovada esse ano para entrar em vigor no ano que vem. Você entendeu? Ela não entra no mesmo ano. Ela entra no ano seguinte. Então, por isso que existe esse desejo de até dezembro ela ser regulamentada. Se quiser, tem como se regulamentar. Tem profissionais competentes em Guarulhos, como tem em São Paulo também, onde a lei foi aprovada. Você entendeu? Nós temos outras formas de buscar recursos fora de Guarulhos, né?
Temos como temos que trabalhar com parcerias, temos que trabalhar com leis. Eu acho que o papel do vereador é diferente do papel que está sendo executado hoje. O vereador não é para ele dar aula de zumba, para pagar aula de zumba em praça para as pessoas. Não é para ele ter ônibus para enterro, para casamento, para aniversário. O papel do vereador é legislar, é ele fiscalizar o executivo, fiscalizar o trabalho das secretarias, fiscalizar a qualidade da merenda escolar, fiscalizar todos os contratos e, principalmente, entra uma questão de permissão de uso de áreas públicas. Hoje, qualquer prefeito que esteja no poder, ele não passa pelo crivo da Câmara Municipal a apreciação de áreas que vão ser permissionadas. Um exemplo disso é o estádio Fioravante Ervolino, que é uma luta nossa dos esportistas. Aquele estádio foi o primeiro estádio construído em Guarulhos, do esporte. Sim. Foi em 1960, por ocasião do interventor Jean Pierre. E ele construiu aquilo, e 2 anos depois começou a primeira Olimpíada Colegial, que essa Olimpíada Colegial foi graças a um grupo mais um trio de pessoas com outros profissionais por trás, que era principalmente o Joãozinho de Freitas, nosso querido Joãozinho de Freitas, né? Tem uma foto que vai aparecer daqui a pouco dele. Logo após o intervalo a gente vai mostrar as fotos. O Milton Rezende, que foi jogador de basquete, assim como o Joãozinho também foi um excelente jogador de basquete, e o professor Maurício Vieira, que faleceu, que foi do Departamento de Turismo, muitos anos da prefeitura, pai do Babi, pai do Marcel, uma pessoa maravilhosa. Então, essas 3 pessoas, e muitos depois deles veio tinha o professor Filipe Bernardes, a professora Antonieta. Lutando, não? Muita gente lutando. Professor Zé Roberto, professor Kamal, professor Mário, muitas pessoas de várias modalidades, que o professor Vania Costa, que batalharam, lutaram e conseguiram construir o esporte de Guarulhos. A nossa história não é uma história que caiu do céu, ela foi construída com muito suor, com muito... Então, a questão do Fioravante Ervolino hoje, a gente não aceita nunca uma área daquela ser permissionada, porque faz parte da nossa história. Guarulhos hoje, eu pergunto para você chega nos jovens de hoje, eu digo jovens, que você pega pessoas de 30, 35 anos, não sabe nada da história do esporte de Guarulhos, não sabe... Vamos começar a divulgar, né? A relembrar esses fatos. Então são fatos, eu costumo no meu Face colocar fotos antigas de eventos, das condições de trabalho que nós tínhamos antigamente, né? Porque para mostrar para as pessoas não esquecerem, mas falta um museu do esporte, falta... Que nós vamos, logo após o intervalo, mostrar para você os registros fotográficos da vida de Wilson Davi dos Santos. É rapidinho. Nós vamos e voltamos. E tem mais, hein? Já foi confirmado. Isso mesmo, uma notícia sensacional que trará muito orgulho para a nossa cidade. E quem estará conduzindo é o nosso querido entrevistado de hoje, Wilson Davi dos Santos. Nós já voltamos. Produção, mostra. Na conta de elétrica esse mês, reduzindo a tarifa. E vários contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, né? Mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Você já pensou em um projeto dentro da escola onde os próprios alunos definem projetos e melhorias que devem ser feitas? Aqui, na escola Gian Francisco Guarnieri, os alunos entre 6 e 11 anos, através de uma assembleia, definem projetos e ações. Hoje, acontece a assembleia para definir o projeto Rede de Solidariedade. A gente está num processo de democratização que começou desde 2011 e aí os alunos começaram a decidir em assembleia no que seria gasto a verba do ProRede, que é a verba que a prefeitura recebe. Todos gostam muito de participar, inclusive tem até um caderno, sugiro, critico e elogio. E todos podem escrever. A gente marca um dia e vem todos os conselheiros mirins de todas as salas. Cada sala tem 1, 2 e 3. A sala começou a apresentar para esses conselheiros outros problemas comportamentais, por exemplo. Então a gente foi discutindo isso nas reuniões e aí agora foi o momento de votação. Eles votaram no projeto que eles trouxeram. Vai ter 2 crachazinhos. Um posso ajudar e um preciso de ajuda. Tipo, alguém tá triste, pega um preciso de ajuda e alguém tem um posso ajudar, vai consolar o outro. E também nas lições, quem não sabe matemática, vai ensinar quem sabe. Lembrando que esse programa também está
disponível no www.tvcurupaco.com.br. Roberto, ele criou esse site para mostrar nossa cidade em vídeo. E aí também estará o nosso programa. Acesse www.tvcurupaco.com.br. Hoje estamos aqui conversando com o Wilson Davi dos Santos. Ele é atleta olímpico aqui da nossa cidade. E tem notícia, tem novidade. Já foi confirmada mesmo a condução da tocha olímpica? Foi confirmado hoje, quer dizer, já foi alguns dias atrás, mas eu acabei me descuidando um pouco de olhar meus e-mails, né? Que eu tenho o IG. Igual eu. E hoje eu tive uma surpresa muito grata e me ligaram confirmando que eu vou ser o que está confirmado já como condutor da tocha dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 em nossa cidade. A questão é carregar aqui em Guarulhos, que é a cidade que a gente ama, né? Maravilha, ele vai estar aqui muito mais vezes aqui participando do nosso programa, falando aí todas as novidades, não somente aqui da nossa cidade em relação ao esporte, às atividades físicas, mas também da condução da tocha olímpica. Que orgulho para nós, né? Falando em tocha, nós vamos mostrar alguns registros fotográficos e ele vai comentar. Produção, mostra! Qual vai ser o primeiro? O que foi essa reportagem? Essa reportagem é o caderno Cidades do jornal Estado de São Paulo e mostrou uma fase que Guarulhos passou, o município trouxe glórias ao país, né? Ao país. Então, Guarulhos foi referência, nós fomos conhecidos como capital nacional do esporte amador, principalmente na época do prefeito Pascoal Tomeu, mas que tinha à frente o Wilson Alves Davi, que foi o nosso querido secretário de esportes, que criou todo um modelo de esporte na cidade que nos trouxe muito orgulho e muitas vitórias e orgulho para a cidade toda. Próximo. Né? Que foi esse? Essa daí foi em 2007, né? Eu tive o prazer de conduzir a tocha dos Jogos Pan-Americanos. Quer dizer que você é um homem tocha, posso dizer assim? Não vou dizer que eu pegue fogo, né? Mas que eu gosto de colocar fogo, eu gosto às vezes, né? Dependendo do assunto. Esse foi o momento que eu fiz o índice para as Olimpíadas de Los Angeles. Foi a prova dos 400 metros, que eu venci com uma certa folga, e fiz o índice determinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Né? Que orgulho, né? Graças a Deus. Eu estava com a camiseta de Guarulhos lá. Aqui eu já estou com a camiseta da Seleção Brasileira, é um torneio internacional em Paramaribo, né? Capital do Suriname. Fui campeão internacional nesse país, na prova dos 400 metros. Eu fico imaginando o que vem na sua mente, né? Passar por tudo isso, ir até lá, as pessoas envolvidas. Aí foi a matéria de um dos jornais, o Jornal Ótimo de Guarulhos, né? Que fala sobre um guarulhense que já brilhou nas Olimpíadas e sai em defesa do esporte da cidade. Porque eu sempre, sinceramente, hoje, é uma motivação muito grande para mim, estar propiciando que os jovens tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Na foto de baixo estou eu, William Montanaro. Tem então uma foto beijando a tocha e contando um pouquinho da minha história. Essa foto foi tirada em 1984, por ocasião que nós fizemos, quando nós fizemos o índice para as Olimpíadas. Foram 3 guarulhenses nessa época, né? 3 pessoas. Eu, Katsuhiko Nakaya e o Dr. Gerson Andrade, os 3 que foram para a Olimpíada naquele ano. E a camiseta que eu fiz o índice, que sempre tive orgulho de vestir. Poxa, nós temos que ter atletas aqui em Guarulhos, né? Que vão participar também de Olimpíada, gente. Tá fácil isso, né? Vamos mudar essa realidade. Aí foi durante a audiência, dia 13 de novembro de 2014, quando eu ocupei a tribuna livre para denunciar, né, os desmandos no esporte da cidade, as condições precárias dos estádios, a falta de uma lei de incentivos fiscais que tinha sido aprovada e não aprovada e não regulamentada ainda. E foi a partir dessa data aí, foi uma data que me projetou muito mais ainda em defesa do esporte, que o pessoal conhece você como atleta, não conhece você como ativista esportivo. Então hoje eu sou conhecido não só em Guarulhos, mas no estado de São Paulo e no Brasil como ativista esportivo, um dos primeiros ativistas a pegar pesado mesmo, né, em prol do esporte. Aí foi por ocasião das 100 capas da revista né, eu tive o prazer de ser lembrada, até falo muito que a Sônia Lago, a nossa querida Sônia Lago, foi uma pessoa que me projetou muito querida mesmo, me projetou pelas causas, né, de melhorar a nossa cidade. E a Sônia foi a pioneira. Eu tenho essa revista. Eu saí em algumas dela, edições. Eu prestigio muito e tenho muito respeito e carinho pela Sônia Lago. Próximo. Olha quantas pessoas estão aí. Eu estou vendo algumas autoridades que eu conheço. Isso. Aí foi a abertura de uma Olimpíada Colegial, muitas Olimpíadas a abertura era na Ponte Grande, tinha desfile, tinha concurso rainha das Olimpíadas Colegiais, princesas, então, era uma super festa, você entendeu? Aí eu acendi a tocha e aí eu subi para fazer o juramento do atleta. Do meu lado ali, você está vendo o Nef Tales do lado do meu braço direito. Do lado dele, o Dr. Oswaldo De Carlos, foi prefeito também de Guarulhos, o Padilha Martins, que foi secretário de Esportes. Ali atrás, na parte está o professor Dias, né? Francisco Dias, que é o professor, que foi o nosso deputado federal mais atuante, né?
E do lado direito, do outro lado, na ponta de óculos ali, está o Aulo Alexandre, que foi secretário de Educação também. Pessoas que deram muito por Guarulhos. Essa foto eu tinha 17 anos, foi minha primeira seleção brasileira, né? Eu disputei, foi quando eu participei da seletiva do Campeonato Mundial em Düsseldorf, na Alemanha. O físico continua o mesmo. Mas os meus cabelos... Isso tá bonito, assim, é corte moderno, atual. Aí é uma foto é uma homenagem que eu faço a todos os atletas que participaram do processo inicial de Guarulhos. Tem o Degivaldo Bernardino, eu ali com o professor Ivani Acosta, ali de calça amarela, do lado esquerdo aqui é Ettore Mattioli, Eliane Bernardi, Priscila Salchuk, a Solange, que é sobrinha da Marli dos Santos, e a Lúcia Matsubayashi também. Então são atletas. Aquele ônibus que você viu é um ônibus que era do esporte de Guarulhos. Então nós tivemos, não um, nem dois, nós tivemos 2 ônibus e um micro-ônibus que serviu o esporte, mais de 6 a 8 peruas, e nos finais de semana nós tínhamos quase uma dúzia de peruas para poder servir os professores, os atletas, não só para treinamento, mas para as competições. Nós vamos fazer o seguinte. Isso em 1980. Nós temos 1 minuto, porque estamos ao vivo aqui. Então, estamos na semana agora, né? Nós temos aqui já as pautas formadas, mas eu gostaria que você visse na sua agenda, para que na próxima semana você estivesse conosco aqui, falando mais sobre esporte, porque nós tínhamos aqui diversos assuntos para tratar. Para vocês terem uma ideia, nós íamos falar de um plano para o esporte para a cidade que ele já tem. Olha, tantas outras coisas, entendeu? Todas relacionadas ao esporte. E falando em corte, você sabe quem ligou aqui para nós agora há pouco? O argentino. Beijo para você, argentino. Você é massa. Argentino Te espero aqui também no nosso programa para a gente falar sobre o Consegue, tá? Olha só, ele falou para falar sobre o projeto para as crianças e adolescentes para se aproximarem ao esporte. Mandou beijo para mim e para você aqui. Graças. Ó, vai ser assim. O assunto é extenso. Nós vamos aí dedicar o espaço do nosso programa para o esporte. Por isso, você está convidado e eu já te agradeço pela presença aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e que esse amor que eu tenho pela nossa cidade, pela nossa Guarulhos, que ela seja contagiante para todos, principalmente os pais dessas crianças, desses adolescentes, os empresários que tiverem condições de estar colaborando, não é com o Wilson Davi não, colaborando com os programas esportivos. Nós temos o Olhar de Bia na cidade, que é um projeto muito importante. Eu quero que a Bia venha nós aqui. Temos o Coliseu Boxe, nós temos vários projetos, temos a Associação Amigos do Bosque Maia, tem um trabalho do professor Alexandre, e trabalho mesmo no estádio da Ponte Grande, nós temos um trabalho de atletismo muito importante lá, que consegue captar essas crianças para poder trazer para a prática desportiva. Tem a VOG, o pessoal que gosta de vôlei, procura o Luiz, procura isso. Então tem muita gente. Nós conseguimos fazer o esporte da cidade, mesmo sem a secretaria. A secretaria também tem o papel dela, mas nós temos outras pessoas também que fazem esporte na cidade. Então, combinado, você volta? Combinado. Olha, vai ser próximo, na próxima semana aí, falando mais sobre estes assuntos e trazendo outros convidados interessados em fazer o esporte da nossa cidade reviver. Por isso, continue conosco. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero na próxima edição Cidade Debate, segunda a sexta, às 18 horas, comigo, Cássia Franco. Até lá. Que legal.